Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora, Fernando falando. Falar sobre o jogo entre Corinthians e Fortaleza que acontece nessa quarta-feira, fechando aí a quinta rodada na Arena Corinthians, né? Arena Corinthians que parece que finalmente vai ter um nome, vai ter um name rights. E aí vamos ver o que vai acontecer aí com o Corinthians com essa novidade. Mas vamos aí sobre esse jogo, reencontro com o Rogério Ceni. Rogério Ceni, um rival histórico aí do Corinthians, busca sua primeira vitória na arena, né? Ele mesmo como jogador ele não conseguiu vencer com a camisa do São Paulo e como treinador ele já foi acho que 4 vezes, 3 ou 4 vezes e também não conquistou nenhuma vitória. No ano passado ele perdeu por 3-2 para o Corinthians, que estava com o Coelho, né? O Geo Coelho, acho que estava fazendo a estreia, foi 3-2. Tinha ido anteriormente 2 vezes com o São Paulo, empatado uma e perdido outra por 3-2. Então foram 3 visitas aí do Ceni como treinador na Arena Corinthians. O Corinthians vai aí com algumas mudanças, tentando ajustar o time após o jogo contra o Coritiba, onde o Corinthians fez um primeiro tempo com muitos erros ali, muitos espaços, tendo dificuldade assim para encontrar ali espaço e mais facilidade para finalizar contra o Curitiba, mesmo com um a mais. Sofreu um empate jogando com um a mais, perdeu 2 pênaltis ele com o Jô, 2 pênaltis no mesmo lance, né? E só no segundo tempo que o time engrenou um pouco, né? Achou até um gol com o Léo Natel no primeiro tempo, sofreu o empate do Sassá, e no segundo tempo fez um gol logo no começo com o Jô, e jogou mais leve ali, o Thiago fez algumas mudanças e soube utilizar um homem a mais. O Fortaleza, por sua vez, vem tentando recuperar aquela confiança que o time tem, né? O Fortaleza é um time ofensivo, é um time que vai para cima, mas tinha começado mal o Campeonato Brasileiro, perdeu para os reservas do CAP em casa, depois perdeu para o São Paulo, jogando melhor até que o São Paulo, empatou em 0-0 com o Botafogo, teve um gol anulado no final, e venceu finalmente o Goiás, né? Também por 3-1, e no último dia 19, no mesmo dia que o Corinthians venceu por 3-1, o Fortaleza venceu. O Fortaleza tem um jogo a mais, tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelos critérios de desempate. No ano passado, o Corinthians venceu os 2 confrontos contra o Fortaleza e chegou a uma sequência de 7 vitórias contra o rival. A última vitória do Fortaleza, e a única entre 2003 até 2019, quando ele voltou para a Série A ali, disputou o Brasileiro de Pontos Corridos, correu em 2005, foi ainda de virada, eu lembro desse jogo, assisti esse jogo, foi 2-1, se não me engano, o Mazinho fez um belo gol pelo Fortaleza. O Fortaleza fez uma boa campanha naquele Brasileirão 2005, desculpa, foi só superado por essa do time do Rogério Ceni no ano passado. O time que tinha o Ronaldo Angelinha, um time bem interessante. Foi a última vitória. Ainda teve aquela banana do Tevez para a torcida no ano seguinte, em 2006, que foi 2-2 no Morumbi, foi esse jogo ainda. E aí começou a selar a saída do Tevez pro Corinthians. E no segundo turno, o Corinthians venceu por 4-0. Foi a estreia, acho que do Fagner, né? Que hoje é lateral. Ele era da base do Corinthians. Antes de sair tudo, ele jogou nessa partida. Foi 4-0 no Castelão. Aí o Fortaleza caiu. Em 2008, os times se reencontraram 4 vezes, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Série B, né? Quando o Corinthians passou pela Série B, venceu todos os jogos. E no ano passado também. Algo interessante é que a maioria desses jogos tivemos aí bastante gols, né? Exceto os 2 confrontos em casa em 2008, que foram 2-0 para o Corinthians, todos os outros foram acima de 2,5 gols. E o Corinthians ele mudou um pouco, né? Defensivamente ele está um pouco mais frouxo e está tentando atacar mais. E o Fortaleza é um time que vai para frente e até por isso eu achei bastante valor nesse over 2 gols aqui. Tá pagando 1,89, não para de subir. O mercado de gols no Brasileirão tá muito alto, né? Ontem mesmo a gente tinha um jogo Chapecoense e Guarani que já estava 1,75. Alguns jogos estão chegando já a 0,75 gols logo nos primeiros minutos. O mercado ele tá meio maluco, assim, ainda acreditando que vai ser um campeonato under, levando em consideração como se fosse
o pessoal fala anos 90, mas no começo dos anos 90 o Brasil tinha uma média muito ruim de gols. Entre 90, o Brasileirão de 90, 91, 89 também, eram poucos gols, muitas vitórias de 1-0, 2-0 ali, 1-1, tinha muito resultado assim. Eu lembro, assim, que era um campeonato, então até é meio estranho, né? Os anos 90, até marcado pela Copa de poucos gols, era um campeonato de poucos gols. Mas o Campeonato Brasileiro, eu acredito que a média dele deva ficar ali para 2,40, 2,35 ali de gols. Eu acho que vai subir essa média. Hoje ela está aqui com 2,13, começou mal assim o campeonato, mas eu acho que vai aumentar essa média e até por isso é legal a gente ficar observando o mercado. Esse é um jogo que live você vai conseguir um over aí 1,5 ali rapidamente, mas eu deixo como dica esse over 2. Acredito que o Corinthians seja favorito, esse 1,93 para a vitória do Corinthians é bom, eu acho uma aposta boa nesse jogo, mas eu prefiro esperar ali para pegar a linha de gols no live. Eu acho que esse tanto 1,93 para a vitória do Corinthians quanto esse over 2 pagando 1,88 são boas apostas pré-live. Até vou analisar, esperar e subir. Se essa vitória do Corinthians passasse de uma odd 2, eu já iria pegar pré, com uma stake maior. E se esse over 2 passar também de 1,90, tem valor. Então fica aí minha dica. Os dois times devem buscar o gol, nós devemos ter um jogo mais aberto. São dois times que têm essa. O Corinthians ele está tentando mudar essa postura, e como o Fortaleza já é um time que vai para cima, provavelmente o Corinthians vai encontrar também mais espaços do que encontrou contra o Coritiba, beleza? Então fica aí, essas são minhas dicas para esse jogo aí que acontece amanhã, quarta-feira, dia 26 de agosto, na Arena Corinthians 9h30. Beleza? Um abraço, pessoal.